faz uma execução do nosso código de maneira linear, ou seja, uma linha vai ser executada após a outra. Quando a gente adiciona essa nova ferramenta condicional, nós conseguimos colocar desvios no nosso código. E o que seria uma condicional? Uma condicional, ela vai secar uma condição e vai executar ou não executar um comando, ou uma sequência de comandos. Para a gente utilizar as condicionais, a gente tem que relembrar, né, nas nossas aulas passadas, os nossos operadores. Esses operadores eles vão dar uma resposta para a gente de verdadeiro ou falso, se é verdade ou não. Bem, a estrutura básica de um if é o seguinte: você tem a diretiva if, entre os parênteses você vai ter a sua condição, e entre as chaves você vai ter o bloco de código que vai ser executado se aquela condição for verdadeira. Exemplo, né, você consegue ver meu mouse ou não? Sim. Beleza, tranquilo. A gente tem aqui a diretiva do if. Vamos dar uma olhada aqui no formato dela. A gente tem o indicador de condicional, que é a palavra if. Entre parênteses, a gente tem nossa condição. E entre as chaves, a gente tem nossa sequência de comandos. Aí, vendo esse código, o que a gente pode prever da execução dele? Que ele não vai colocar a palavra adulto. Por quê? Porque a nossa condição aqui é que a idade seja maior do que 18. E no caso, como a gente pode ver aqui em cima, a nossa idade é 18. Então, a nossa condição é falsa e o nosso comando aqui embaixo não vai ser executado. Isso vai mostrar para a gente que o nosso código agora, ele não necessariamente vai executar todas as linhas. E, por exemplo, nesse código aqui, as linhas 7, 8 e 9 não foram executadas. Certo, vamos pôr aqui. E a gente tem outra diretiva dentro desse que a gente chama de condicional, que é o else. O else, ele vai ser executado quando o nosso if não for. Então, nesse caso, a gente verifica se a idade é maior que 18. Como ela não é, o que vai acontecer? Ela vai pular as linhas 7, 8, 9 e vai para a linha 11. Fazer esse desvio do nosso fluxo do código. O else, ele é sempre executado quando a nossa condição é falsa. Traduzindo a nomenclatura para o português, é o quê? Se a idade for maior que 18, eu faço isso. Se não, nosso else, eu executo esse código. Tranquilo? Certo. Joia. Porém, como vocês podem perceber nesse exemplo anterior, a gente só tinha condições únicas. Então, até o momento, a gente só conseguiria verificar uma coisa de cada vez, certo? Mas a gente pode combinar, junto com usando os operadores, as condições. Como assim? Agora, por exemplo, a gente pode fazer mais de uma verificação dentro de uma condicional, né? Então, por exemplo, nesse código aqui, esse teria o quê? A gente está verificando se a idade é maior que 18 e, para quem não se lembra, o i comercial vai alimentar o operador end, que é o i, né? Traduzindo para o português, e a idade for menor que 30. Ele vai dizer que ele resolve. Novamente, esse tem a nossa diretiva else, vai mostrar, para avaliar as possibilidades. Percebam que a gente pode, como até foi testado e nos exemplos que vocês fizeram, né, junto com a gente pode mesclar esses condicionais para criar condicionais cada vez mais complexos. Por exemplo, mais na frente, a gente vai ter contato de alguns projetos que a gente vai ter, por exemplo, saber qual é a luminosidade em uma sala. E a gente quer, por exemplo, fazer uma lâmpada inteligente, quando a luminosidade estivesse baixa, ela acendesse a luz. Então, pensando assim por cima, o que a gente faria? A gente verificaria se, preste atenção, se a luminosidade estiver abaixo de um limiar, eu acendo a luz. Certo. Isso é a gente utilizando uma condição simples.
Mas, por exemplo, a gente quer adicionar mais um nível de inteligência na nosso produtinho, de lâmpada inteligente, e quisesse verificar se tem pessoas na sala. Então, a gente teria que fazer uma condição mista, né? A gente teria que ver se a luminosidade está baixa e tem pessoas na sala, certo? Bem, aqui a gente fez uma prática passada, né? Tranquila. Uma pergunta para vocês. Alguém, né, por acaso, quer fazer esse exercício aqui? Ele vai se consistir no quê? A pessoa vai tentar. Você tem que criar um sistema que você tem que inserir umas credenciais, que, por exemplo, pode ser o login e a senha, e você tem que verificar se esse usuário e a senha são autenticados para acessar uma plataforma. Caso ele for, ele tem que imprimir a mensagem, acesso permitido. Caso contrário, ele vai imprimir a mensagem, acesso negado. Alguém quer fazer essa prática? Lembrando que eu não tenho acesso ao site, então se alguém quiser dizer. Se quiser avisar no chat, a gente está de olho aqui, viu, pessoal? Só avisar. Levantar a mão. Sem se atropelarem, um de cada vez. Sem pressa, pode ir na Você calma. acha se aparece na gravação, hein? É verdade. Opa, temos um anônimo ali. Quem é o nosso amiguinho? Temos a Evelyn. Que machismo? Por que você pressupõe que é homem? Tá vendo? Pois é. Eu nem participava mais. Pois é, eu pensei isso Fala. também, Pablo. Vai deixar de sentar. Olha aí, cancela o Pablo, gente. Toma, Pablo. Se você se sentir confortável, você pode compartilhar sua tela no compilador que a gente tem aqui. Eu vou apresentar, você quer vai substituir a Tá bom, sua? vou Ou... Tira a sua, Pablo. Ok. Evelyn, só para te relembrar, o objetivo, a gente vai fazer um sistema que vai verificar se, dado um certo login, uma certa senha, a pessoa pode entrar no sistema. Tudo bem? Ok. Então, antes de a gente construir qualquer programa, a gente tem que pensar no que variáveis a gente vai ter que usar. A princípio, tá fazendo vídeo, colocando comentário também. A princípio, o que a gente tem de variável? A gente tem o login que o usuário vai colocar e a senha, certo? Certo. Além disso, a gente precisa... Não, pode continuar. Então, Toma a senha de 20 caracteres. Eita. Tá. É pra ser segura, cara. para facilitar, para a gente que não necessariamente precise colocar caracteres, vamos deixar, por exemplo, em vez de um login, ser uma matrícula e uma senha numérica, tá bom? Então, nossos campos, que seriam char, né? Char agora seria no nosso tipo int, tá bom? Tranquilo. Então, o que nosso sistema precisa fazer depois? A gente precisa ler o que o usuário vai colocar. Ler a matrícula e ler a senha dele. Tudo bem? Uma curiosidade Não. de por quê. Eita. O que foi? Ué, é porque como é que, tipo, vai saber se tá certo ou errado se a gente não definir antes? Calma, vamos com calma, vamos com calma. Ué. É porque você não lê de cima pra baixo aí. Dúvida genuína. Calma. É porque a gente vai colocar o login e a senha dele direto na condicional. Ah. Aí pegou spoiler, viu?
Uma curiosidade que fica aí, do jeito que vai ser feito com inteiros e com números, não poderia ser feito se fossem cadeias de caracteres, né? Se fosse aquele char com aqueles colchetes, não ia poder ser feito por igual. Aí fica de tarefa para casa descobrir qual o problema. Tipo, se eu fosse comparar e do mesmo jeito que vão fazer vai ser feito agora com inteiros, se fosse feito com strings, o que aconteceria? Mas adianto os que não daria certo. Ixi. Beleza. A gente já vai ter acesso ao que o usuário vai colocar no nosso terminal, né? Seria, no caso, a matrícula e a senha dele. Então, a gente precisa entrar na parte do nosso condicional. E tem vizinho falando agora. Eu vou só fechar aquele nome, né? Pronto. Eu sabia que isso ia acontecer. Tá? Eu estava dizendo mais da aula. Agora, que vai entrar no nosso condicional, a inteligência do nosso sistema. O que a gente tem que verificar? A gente tem que condicionar. A gente tem que condicionar que essa matrícula que o usuário digitar e a senha dele sejam a senha do nosso sistema. Certo? E como a gente vai fazer isso? A gente primeiro vamos pensar aqui numa matrícula e uma senha para o sistema, tá bom? Evelyn, você pode colocar a sua em forma de comentário, tá bom? Você pode colocar a sua matrícula e a senha do seu cartão, tá bom? Pronto. Tem que rever os meus números de trás também, tá bom? É obrigatório. Tudo não funciona. Vamos lembrar disso aí. Vai estar gravado, inclusive, por favor, não coloque. Pronto, eu tirei print já, viu? Então, agora, a gente vai entrar no nosso condicional. A gente tem que fazer o quê? A gente tem que verificar. Toda vez que estiver a palavra verificar, estiver falando sobre o programa, falar verificar, provavelmente vai ter um if, né? Então, a gente tem que verificar se a matrícula que o usuário digitou vai ser igual à matrícula da Evelyn. E se a senha que o usuário digitou vai ser igual à senha da Evelyn, do cartão da Evelyn. Tudo bem? Pode começar? Oi? Pode começar? Pode, já pode. Você pode almoçar? E se eu errar aqui, vocês me falam, viu? Tá bom. Fique tranquila que aqui é um ambiente de aprendizado, errar é aqui mesmo. Não que você vai errar, né? Mas É o quê? Miguel não, ali está se mas aqui é um coçando. lugar para errar. Assim que ver o primeiro erro, já vai levantar a mão, interromper todo mundo só para apontar. Me deram o poder de poder mutar as pessoas e tirar a transmissão, então aqui vai ser um caos, entendeu? Tá tudo preparado aqui. Oxi! Oxi! Arquitetado, se prepare. Meu Deus. É acesso autorizado. A gente vai printar essa mensagem, que o usuário está com acesso É autorizado. verdade, né? Ops. Mas também, né, essas máquinas querem traduzir tudo, né? E caso contrário, né? Caso se não, a gente vai colocar acesso negado. Se as coisas de criptografia fossem desse jeito, tipo, de segurança, seria tudo muito mais fácil. Olha o ponto e vírgula ali, ó. Olha o ponto e vírgula ali, ó. Meu Deus! Ó, ponto e vírgula, exatamente. Eu quase derrubei Evelyn. todas as causas aqui, viu? Não, Quase que eu Não, fui calma aí, ó. Ei, Sim. eu vou arrumar outra pessoa aí pra sacrificar no lugar do Pablo. É isso. Evelyn, vamos testar o código que você fez, tá bom? Ok. Ixi. Ah, sim. Perfeito. Sim. Ei, Eu tô desligando aqui. Ei, eu acho que não é contra barra, é barra, barra. por que que... Ah, Isso, Perfeito. ó, todos os comentários ali. Que Olha. análise. Análise. tudo igual.
tenta colocar uma matrícula inválida e uma senha inválida. Perfeito. Acesso negado. Tranquilo. Agora tenta colocar certa. Essa é realmente a sua matrícula, sim ou não? Por que você quer saber? Obviamente não. Não é uma pergunta arbitrária, cara. Só Perdão, é só uma pergunta assim, só para socializar, entendeu? Quebrar o gelo. Isso, pra qualquer Ah, conversa. sim, entendo. Perfeito. Eba! E aí? Agora, Evelyn, eu quero que você faça uma pequena alteração no seu código que vai ilustrar perfeitamente o que acontece quando o programador programa algo errado. Eu quero que você mude, em vez de i no condicional, eu quero que você coloque ou, tá bom? É, Exatamente. Agora, eu quero que você coloque a matrícula correta, mas a senha errada, para ver o que acontece. calma. Ops. É assim que os bancos mais seguros fazem, né? Sim, assim que o Will Bank estava fazendo, tá, pessoal? Vazou o código aí. Percebam que na condicional I, as duas condições têm que ser verdadeiras. Assim, a senha que eu coloquei e a matrícula que eu coloquei tem que ser exatamente a senha de acesso. Mas quando a gente coloca a diretiva ou é uma coisa ou outra, ou as duas também. Então, por exemplo, se eu coloquei a matrícula certa, mas a senha errada, tanto faz, ele vai dar acesso ao sistema. Certo, Evelyn? Muito obrigado aqui pela participação. Você é sempre muito participativa. Ela tá salvando as aulas, tá? Obrigado. E Eu vou voltar aqui. 7 pontos para a equipe dela já, viu? Só tô somando aqui. Certo. Só um é minutinho. bom a gente ganhar um prêmio, ó. Olha, eu ouvi dizer que vai vir atualizações próxima semana sobre recompensas para as equipes. Vem aí. Vou dizer, Vem tá? aí, tá vindo aí, ó, tá vindo. Recompensas, assim, de Ó, abrir olhos. equipe da Lara, ó. A Lara vai receber Só vai recompensa também. recebendo ali. Vocês já estão vendo aqui? Sim. Beleza. Sim. Essa aqui seria a solução que está bem parecida com o que não, na verdade a Evelyn fez, né? E o que diferencia é que em vez de colocar a senha diretamente aqui, a gente armazenou aqui em uma variável. Bem, pessoal, para não tomar muito tempo, a gente tem outras formas de usar o if, né? Como usando o if else, a gente pode colocar múltiplas condições e ifs alinhados, certo? Por exemplo, aqui em relação a usar várias condições, a gente pode colocar else if, né? Else if. Traduzindo seria o quê? Se essa condição não for verdadeira, se não, se essa condição for verdadeira, executa, certo? Não tem nada de diferente aqui, é mais uma questão para simplificar aqui o nosso código e às vezes ajuda uma lógica mais complicada. Outra coisa que a gente pode fazer é colocar o if dentro do outro if. Foi exatamente aqui onde a gente parou na outra aula, né? Tranquilo, pessoal. Agora, a gente vai introduzir aqui um novo assunto, que são laços de repetições. Laços de repetições, eles são muito úteis quando a gente tem a seguinte problemática. Imagina aí que você, por exemplo, está fazendo um sistema que, aleatoriamente, por algum motivo, quando você coloca a sua data de aniversário, né, ele calcula a sua idade e ele dá a mesma quantidade de parabéns do que a sua idade. Percebe que esse programa é meio estranho, não teria muito motivo para existir, mas ele é extremamente didático. Perceba o quê? Atualmente, no nosso código, as coisas executam linha a linha, algumas linhas são executadas e outras não, mas você sabe mais ou menos quantas linhas vão ser executadas. Porém, imagina aí, quando você tem algum programa que precisa executar uma coisa várias vezes e você não sabe quantas vezes ele vai executar. Ou talvez você até saiba, mas o tamanho do código ficaria enorme. O que acontece? Atualmente, para a gente fazer uma coisa se repetir, a gente tem que literalmente copiar e colar, copiar e colar, copiar e colar, copiar e colar.
Só que isso é muito ruim para o nosso código, principalmente para quem vai ler e para você resolver algum problema, porque ele vai ficar enorme e você não vai conseguir bater o olho e entender o seu código. Daí surge essa estrutura chamada laço de repetição. Essas estruturas, elas conseguem que certa parte do nosso código seja repetido, tenha uma repetição, dado uma condição, certo? No C, existem três tipos principais de repetições. Nós temos o while, o do while e o for. A gente vai explicar cada uma a seguir. Como eu falado, a gente tem o while, o do while e o for. O while, ele tem essa seguinte característica. Só um adendo, né? A gente não estava utilizando tanto assim fluxogramas para representar nossos programas, mas é muito comum, de certa forma, que nossos programas sejam representados por diagramas. Como é que a gente lê o nosso diagrama? A gente vai ter uma bolinha de início, que vai ser o início, e vamos ter uma bolinha de fim, que vai ser o fim do nosso programa. Quando nós temos um triângulo não, esqueci o nome dessa figura. Losango. Nós temos um losango, vai indicar um condicional. E as setinhas vão ser o fluxo do nosso código. No caso aqui do condicional, a gente tem dois fluxos possíveis: o verdadeiro e o falso. Certo? Quando a gente tem uma estrutura de repetição, nós temos uma seta voltando para uma parte do nosso código, que normalmente vai ser a nossa condição. Então, pessoal, qual seria o comportamento do while olhando esse diagrama? Ele verifica uma condição, por exemplo, verifica se um número é menor ou igual a 10. Se for verdadeiro, ele vai executar uma ação, e a gente vai dar esse retângulo ser uma ação, no caso, é incrementar, ou seja, adicionar mais um a essa variável, e vai repetir, voltar aqui para a nossa condicional. E verificar novamente se nosso número ele é menor que 10, e ficar isso até que a condição seja falsa. Né? Ou seja, o nosso código que é repetido, no caso, incrementar esse contador, normalmente chama essa variável aqui de contador, ele vai ser executado enquanto a nossa condição for verdadeira. Essa é a principal característica do while. Uma ação vai ser executada enquanto uma condição for verdadeira. Certo? Tranquilo. A estrutura do while é a seguinte. É muito semelhante à estrutura do if. Só que em vez de escrever o if, a gente vai colocar o while. O while, entre parênteses, condição, entre as chaves, o código que a gente quer que repita. Tranquilo? Exemplo. Nós temos essa função aqui no intmain, e é o exemplo que foi representado no fluxograma anterior. Qual seria o comportamento esperado dele? A gente iniciaria essa variável chamada num, que é um inteiro com zero, e verificaria o while, a condição, justamente o assunto anterior que a gente estava falando, se ela é menor que zero. Ela é menor que zero? No momento, sim. E o que a gente faria? Executaria esse bloco de código. A gente incrementa essa variável com um número, ficando 1, e colocaria na tela. E qual é o nosso comportamento diferente do if? Do if, ele passaria direto aqui para a linha 11. Só que como a gente está em while, ele repete, ele vem novamente para a linha 6. E vai verificar novamente. Nosso número ainda é menor que 10? Se for, ele executa novamente. Daí o que acontece? Essa condicional vai se repetir até esse loop, né? Esse laço de repetição vai se repetir, até meio embolado de falar, esse laço de repetição vai repetir até que essa condição seja falsa. Certo? E quando essa condição vai ser falsa? Vai ser como o nosso número, né, esse num, ele for maior que 10. No caso, eu vou colocar aqui a 11. Então, o nosso código ele teria uma lista de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10? 11, na verdade. Bem,
perceba o seguinte, que se a gente quisesse fazer esse código sem usar um laço de repetição, nós teríamos, no mínimo, 10 linhas fazendo esse print, dizendo print 1, print 2, print 3, print 4, print 5, print 6, até o print 11. Certo? Mais um detalhe que a gente tem que prestar atenção quando a gente estiver utilizando o while é o seguinte. Perceba que eu tinha falado para vocês. O while ele vai ser executado até nossa condição ser falsa. Então, quando ela for verdadeira, ela executa. Mas nesse código aqui, alguém consegue ver um problema? Não foi uma resposta, não, uma pergunta retórica. Vocês podem responder no chat, qualquer coisa, tá? A gente fica lendo aqui. Eu aproveitei para fazer Não essa tem, pergunta. Foi? calma, não tem um incrementador, vai dar tipo infinito, né? Exatamente. Nossa, parabéns. Ó, tá dando palma aqui para você. Já tô anotando mais 10 pontos aqui pra equipe. Mais 10 Tá pegando nas pontos. costas de vocês, viu, galera? Que é isso, vamos lá. Você vai ser convidada da aula da próxima vez. Você já tá sabendo, anotada, viu? E Perceba exatamente o que a Evelyn apontou para o nosso código. Ele nunca vai deixar de ser verdadeiro. Então, esse código aqui sempre vai ser executado. Alguém quer se voluntariar para testar esse código aqui? Eu prometo que o computador de você não vai explodir, vai ser o site que vai explodir, tudo bem? Depende, na verdade, mas Que é isso, calma aí, fica aí. Ó, pessoal, o link do computador já tá aqui no chat. Então, quem quiser se voluntariar, já pode levantar a mão, clica no link e já consegue transmitir a tela, tá bom? Isso. A princípio, vamos tentar fazer esse código aqui, dar uma modificada para a gente brincar, para entender como o while vai funcionar, e depois a gente tenta retirar esse incremento aqui para ver o que acontece, tá bom? Isso. eita. Opa, temos o Breno. Vamos lá, guerreiro. Obrigado, Breno. Eu estava esperando você, de verdade. Eu senti no meu coração, sem brincadeira, que você ia chegar. Eu vou parar de compartilhar a tela para dar espaço para você, tá bom? que isso aí, Pablo? Não comemorar assim com o PF, não. Que é isso? Olha, Favoritismo é sério. isso. Eu tô ó, falando pra minha Favoritismo é esse, emoção. Pablo. não, perdão. Valeu, Breno. Já tá aí compartilhando a tela. Breno, você se lembra como era a estrutura do while? Me lembro. Ó, então vamos fazer o seguinte código. Você vai iniciar uma variável que vai ser num, ela vai começar com 0, e a gente vai fazer uma repetição para printar essa variável dentro do while, sendo que a gente vai incrementar ela em 1 por 1, tá bom? Que é justamente o código que a gente estava fazendo anteriormente. Lembrando, Breno, ó, a gente tem a palavra while, a condição, né? Aí, abrir as chaves para colocar o corpo. Que no caso vai ser de printar qual é o valor atual dessa variável e incrementar ela com mais 1. A gente tem, eu não sei se você está lembrado, mas a gente tem duas formas de incrementar. A gente pode colocar a forma que é mais convencional, que a maioria dos programas vai usar, que é colocar o nome da variável e colocar mais do lado dele, ou fazer do jeito mais didático, digamos assim, que a variável recebe a variável mais 1. O que você preferir. Tá faltando um T na linha 5 do int.
Beleza. Agora vamos tentar executar esse código, tá bom? Para ver o que acontece. Ah, perdão. Só dar uma ajeitada aí no print, que só tá falando a palavra num. Não tá mostrando o valor da variável num. Para a gente mostrar um valor em uma variável, a gente tem que colocar o percent, no caso D, para um inteiro, D minúsculo, e vírgula ali fora a referência da variável. Lindo. Vamos dar uma executada para ver o que acontece. Perceba que nada apareceu na tela. Isso é meio assustador. Mas por quê? Lembra que a gente falou que o while só vai ser executado quando a condição for verdadeira? Então vamos dar uma olhada na condição que você colocou no while, na linha 6. Você disse que execute isso enquanto, que é a tradução do while, não sei se eu falei, enquanto, o cara já tá aí, enquanto, apagou, não lembro qual era. Tava enquanto o igual, número é igual. for maior ou igual a 10. Isso. Agora vai executar. Agora. Vai executar. Se executar novamente, para ver o que acontece. Ah, aí sim. Isso. A gente não estava fazendo uma quebra de linha, por isso que foi tudo junto. Né? Se a gente quiser adicionar uma quebra de linha, a gente colocar na linha 7, depois do percent D, o barra, contra barra, N. Beleza. A gente está listando os números de 0 a 10. Estamos listando 11 números. Novamente, se a gente quisesse fazer a listagem dos números usando o printf, a gente tem que colocar 11 printf dizendo 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Agora, vamos fazer o seguinte teste, certo? A gente vai apagar a linha 8, tá bom? Então, o que a gente espera que aconteça? Que ele vá printando 0, 0, 0, 0 infinitamente. Por quê? A condição sempre é satisfeita, não existe nenhum momento que essa condição vai ser insatisfeita ou não, e sempre vai ficar executando. Vamos testar aí, clica aí no Run. Eu não sei se acontece isso no compilador online. Ah, acontece. Você pode ver que ele vai ficar infinitamente aí, ó. Tá bom? Eu não sei se tem como parar isso, mas se travar teu navegador e você cair, nós sabemos por que é. Ih, Ah, beleza. E é isso, Breno. A gente está bem no horário do intervalo, então, que acho que é às 7h15, né, pessoal? É isso mesmo? Confirmam? perfeito. Isso mesmo, já estou Então, preparando. Breno, muito obrigado aí pela participação. Você foi Para o Breno. Espera palmas demais. aqui, ó. Seu nome aqui tá no meu coração, do lado da Evelyn também, viu? Ok? Ah, agora lembrou. Tá vendo aí como é que né? Então a gente vai ir para nossa pausa, depois a gente vai voltar, certo, Miguel? Exatamente. Nossa playlist de hoje será um cavaleiro medieval. É... Ih, tá mutado. Se mutou, kkkk. Eu tô mutado? Não tá mais não. Não, voltou. Ah, vamos lá. Deixa eu compartilhar a tela. Alguém está transmitindo a tela ainda? Se puder tirar, vou compartilhar aqui. Apresentar agora. Aproveita o nosso cavaleiro medieval. 5 minutinhos, já já estaremos de volta. Pelo amor de Deus. Oi? Quem que tá escolhendo isso aí? Cara, veio do além. Aqui a mensagem. Hoje não teve pedido. Se bem que Breno já tem direito a pedir sua música, viu? Exatamente. Por isso foi a Evelyn. Você quer escolher a música de hoje? Se você quiser, você coloca ali que a gente adiciona na próxima. Pode colocar o link ou tu fala aí no chat que a gente pesquisa. Se não, deixa assim mesmo. Não tem isso. Se tiver alguma ideia, é só mandar que a gente coloca aí. Senão a gente deixa essa por enquanto. A gente volta às... recreio. Isso. Deixa essa. Perfeito. Homem de bom gosto. Mas por você vai ficar, tá bom? Senão mudaria. Você escolheu instintivamente. Então vamos dar nosso intervalo, daqui a pouco a gente tá de volta, galera. Tá bom, minutinhos aí. só.
Ok. Voltamos aos segundos de intervalo. Estarei tirando aqui a compartilhamento de tela. Os guerreiros descansando, pode descansar. Agora daremos continuidade à aula. Agora, esse segundo bloco será ministrado por Christian, certo? Perfeito. Show. Então, pode ir compartilhando aí a tela enquanto o pessoal volta para suas respectivas cadeiras. E a gente dá continuidade para a aula. Então, para minha tela? Dá sim. Sim, senhor. Tudo certo? Tranquilo, viu? Aí a gente vai. Tudo sobre. Como o Fabio falou, a gente vai ter uma bolinha para o início, uma bolinha para o fim, e a sequência Christian, do nosso programa vai tá me ser transformando em ruim. tudo L. O que a gente quer é garantir sempre a primeira execução. Inclusive, não. A gente quer sempre garantir a primeira execução. Temos Então, uma levantada ali. caso Evelyn. a gente garantiria esse meio Evelyn, você quer dizer alguma coisa? Acho que foi só ela falsa lá. Pode continuar. Alô, não estou ouvindo. Porque a Evelyn tinha levantado a mão, mas eu não sei se foi proposital. Acho que. Se você quiser qualquer coisa, pode escrever no chat, Evelyn, que a gente dê para você. Porque se falou alguma coisa, não deu para ouvir. O microfone do Christian estava meio ruim. Fala alguma coisa aí para a gente testar agora. Alô, Tá normal aqui. alô. Tá de boas. Agora tá perfeito. Tá ouvindo a gente? Vai ser a internet, Evelyn, não lamento. Ih, eu falei que eu Estou ouvindo você aí. Não, você não tá ouvindo a gente? Eu acho que não. Ih, Continuando aqui. vou confiar que tá A certo. gente tem essa estrutura do while, o nosso começo e fim, e a gente tem garantido a primeira execução. Então, a gente primeiro somaria esse número e depois verificaria se ele continua sendo menor ou igual a 10. Garantir pelo menos a primeira condição. E aqui está um exemplo do que está. Então, uma declaração, né, do número igual a 0. E aqui a gente usa a palavra do, aí abre chaves para dizer o que é que vai ser feito. E depois a gente escreve o while. Percebam que a principal diferença para sintaxe antiga é escrever o código, que a gente escreve o código antes do while acontecer. Então, é o que está acontecendo aqui. Ele faz num igual a num mais 1, printa esse valor e depois verifica se o número é menor ou igual a 10. Aqui, como a gente está falando, o mesmo exemplo do while, né? Então, verificar que a condição vai executar, ela vai ter um limite, né? Se, por exemplo, se não tivesse sido num igual a número, nosso limite ia acontecer, e aí a gente ia ficar nesse loop infinito, igual aconteceu com o Brent. E também é importante deixar claro que a gente precisa desse ponto e vírgula depois do while para finalizar o bloco. Essas são as estruturas while e do while que a gente usa quando a gente não sabe a quantidade de repetições que vai ter. Por exemplo, se eu fosse fazer um programa para uma pessoa acertar um número específico. Se eu quisesse, por exemplo, vocês determinam um número e depois outra pessoa vai tentar adivinhar qual o número é. Aí se a pessoa escreve um número mais alto, pode o programa escrever. O digitado é mais alto do que deve ser adivinhado. Se for menor, então, como eu não sei quantas tentativas a pessoa vai levar para essa teste, eu teria que usar esse laço while.
Agora, a gente vai falar de quando a gente precisa de estrutura de repetição, quando a gente sabe a quantidade de tentativas que vão ser feitas. Por exemplo, se eu quisesse definir isso, fizesse algum programa para tentativa de senhas, algo parecido com o que o Pablo fez. E aí eu quero que depois de 5 tentativas ou 10 tentativas, o programa ele deu um timeout, para o cara não ficar tentando senha pro maluco. Então, eu usaria esse laço for. Como é que ele acontece? A gente tem aqui nosso início e fim de sempre. Ele começa com a declaração da variável, que pode ser qualquer um, mas a gente decidir. Ele vai de 0, né? Aqui ele vai verificar se é menor ou igual a 10. Se for verdadeiro, ele vai fazer o que está dentro do código. E aí ele incrementaria, voltaria para cá. Verificaria se é menor ou igual que 10, executaria, incrementaria, voltaria para cá. E ficaria nisso aqui, até quando essa condição for falsa. Se essa condição for falsa, aí ele vai vir para o fim. A principal diferença entre while e for é essa. Um a gente sabe, quando a gente tem quantas interações a gente vai usar, e outra a gente não sabe. Aqui existe um exemplo para vocês de como é que funciona a sintaxe, né? Que a gente começa declarando essa variável i, e aqui tem a nossa estrutura for. A gente começa com a palavra for, abre parênteses. Aqui a gente determina o começo. Em que número esse i começa? Que nesse caso aqui é 1. Aqui, a nossa condição que deve ser avaliada como verdadeiro ou falso, por assim dizer. E aqui, como esse i vai variar. Então, o que a gente tem aqui é o quê? O nosso i começa em 1, e esse código que vai executar, o código que tiver aqui dentro, né? Enquanto o i for menor ou igual a 10. Depois que esse código executar, aqui eu mexo em como o meu i vai aumentar. Por exemplo, nesse caso aqui, esse código executaria 11 vezes. Ia printar 1, 2. Quando chegasse no 10, aí printaria e sairia no 11. Então, aqui é como eu mexo nisso. Se eu quisesse, por exemplo, printar só os números pares, poderia variar isso aqui de 2 em 2, em vez de 1 em 1. E aqui é aquela sintaxe, como o Miguel falou, do mais, né? Que pode ser tanto i igual a i mais 1 ou i mais mais. Então, aqui está a estrutura mais geral, né? Então, quando a gente quer fazer essa repetição, a gente usa esses laços for. Eu quero mostrar para vocês um exemplo de quando a gente pode usar esse laço for. Deixa só eu abrir o compilador. Vou pegar aqui no chat. Como coloca no modo escuro, pelo amor de Deus? Achei. A primeira coisa que eu fiz também quando eu abri esse computador foi botar no modo escuro. Né? Então, uma forma da gente usar esse laço for seria, por exemplo, para fazer uma tabuada. Seria, por exemplo, i for i igual a 0, 10 mais f d vai ser igual a f(d). Eu vou usar i, e aqui eu vou usar i vezes 0. Vamos ver se isso funciona. Tá, deixa eu dar só o barra N aqui para ficar bem feio. Detalhe para vocês, vai ficar com curiosidade, meu teclado não tem contrabarra, então eu irei pesquisar nesse exato momento o símbolo de contrabarra para poder copiar e colar. Notem também que ele não tem bloqueador de anúncios, certo? Um momentinho. Então, vocês vão estar vendo anúncios durante a tela.
que ele é parceiro dos sites e vê todos os anúncios para contribuir Perfeito. com a existência deles. Para as coisas de financiamento, né? É, muito bom. Pronto. Como vocês podem ver aqui, em vez de eu fazer uma tabuada, vou até colocar 11 aqui para ficar bonitinho. Em vez de sair printando cada linha dessas aqui, não sabia a quantidade de vezes que eu iria printar, eu usei esse laço for. E a gente também pode transformar o whiles em for a partir de uma lógica específica. A partir de, por exemplo, aquele incrementador, aqueles exemplos que foram mostrados aqui, todos eles meio que simulam isso, como se eu transformasse um while num laço for. Eu quero saber se alguém conseguiria, a partir desse código que eu mostrei, fazer a tabuada dos outros números. Como alguém faria? Eu até copio e colo aqui no chat o código. Como vocês fariam para ser tipo, aqui é 0 vezes, aqui é a tabuada do 0, né? A tabuada do 1, 2, 3, 4. Como vocês fariam isso? Se alguém passasse para vocês. Quem se atreve? Esse é esse momento que você para para beber uma água enquanto o pessoal vai respondendo. Né? Podem ir respondendo, galera. Fica à vontade. Olha aí, temos uma corajosa, hein? Uma anônima chamada Evelyn. É uma participante muito comum, né? É que eu realmente não tô ouvindo nada. Pera aí, vou sair da cara e entrar aqui. Enquanto nosso participante está ali ajeitando seu Se fone de você ouvido. quiser aí fazer, eu lhe acompanho, tá? Enquanto o Christian não está disponível. Eita, como é corajosa. Olha aí. Tome. Eu conheço esse Vocês estão me código. escutando? Sim, perfeitamente. Ah, ok, ótimo. Porque me silenciaram ali, eu não sei o que houve, não. Era o Christian não escutando e eu não conseguia. Que negócio é esse? Não me culpe, tá bom? Não mexi em nada. Depois eu sou machista, né? Vamos lá. Perfeito. Você se lembra que... oi, Christian, tudo bem? Alô, Tá vendo a alô, gente? estou ouvindo todos, estou ouvindo todos. Oba! Lindo, Eva. Tava tão triste, cara, você ignorando a gente. Pois é. Não foi nem porque o Miguel Não tá ouvindo silenciou, nada. não, nem nada, não. Ó, preciso mandar o código base aqui ou desenrolam aí? Eu vou tentar sozinha, e se eu não conseguir, a gente me ajuda. Tá. Com essa frase, ela já ganhou mais 7 pontos para a equipe. Tá? Tá anotando tudo aí. Tá vendo aí, né? Ixi, calma. Aqui é uma vírgula, ponto e vírgula. Ponto e vírgula. A tabuada é tipo de 1 a 10 ou tipo divisão? É uma divisão soma. Pode ser de 0 a 10. Eu faria desse jeito aí. Só dizendo. Eita. Então, calma. Eu vou apagar tudo. Ó, vocês percebem que a intenção do nosso for é eliminar código repetido. Então, se vocês vão repetir um código com um for, então o ideal é usar um for para esse for, já que vocês vão repetir ele.
Ixi, Você teria que usar 2 fora aí. não, aí já é demais. Exagero. Percebi que Não, são aí duas coisas que sei vão não. variar, né? São duas coisas que Mentira percebi. demais. Calma, calma, respira, respira. Ó. São duas coisas que vão variar. É o número da tabela, né? No caso, a tabuada do 1, a tabuada do 2, a tabuada do 3, a tabuada do 4, a tabuada do 5. E outra coisa que vai variar é o outro número. São dois números que estão variando, né? Tá, calma. Tá, calma. Perfeito. Deixa eu coração. Um instante. Tudo bem. Botaram um leão muito forte. Ah, olha aí. As coisas dando certo. Eu não sei se vai funcionar exatamente igual, mas tá. É um J ali, viu? J++. É verdade. Perguntaram no chat, Pablo. É, Não. Vou responder no chat, tá? Até a Evelyn aqui. eita, calma. É, assim? Exatamente. Coloque Não só o barra falou. N no print. Opa, é isso. Esse aí é melhor do que Elite Code, viu? Quer dizer, não. Tome. Perfeito. E tem um assim. É porque você colocou menor igual. Só que. Hum, 1 vezes 11. Ah, tem 11, entendi. tem que ser menor, né? Uhum. Ou menor igual a 10. Ah, menor igual a 10 também seria. Tem- Um desafio extra aqui pra você, viu? Acabou de surgir aqui na minha mente, tá, Evelyn? Coitado. Eita, Você coloca uma barrinha, tu vai printar um monte de menos a cada tabuada. Então, tu printou uma tabuada, tu coloca uma barrinha de menos e outra tabuada, uma barrinha de menos. Assim? Não, aí tu tá printando nas linhas. É depois que printou todas as linhas, Do primeiro foco. depois Não, da. mas aí você me confundiu, calma. Ah, porque Onde é que foi? é entre a linha 9 e a 10. Aqui, né? Isso. Porque dentro desse for, ele imprime a tabuada e vai imprimir essa linha de menos, aí para uma próxima tabuada, uma linha de menos. Entendeu? Linhas de iguais, cara. Aí. Sofisticado. Barra N. Isso. Ah, lindo. ai, ainda bem que o Pablo fez isso, agora o malvadão é ele. Eu não fiz nada. Eu só subi em ombros gigantes. É legal que, tipo, um negócio desse aqui tem um código dessa complexidade. Né? Ah, ficou ótimo aí. Ficou legal. Vocês Parabéns. querem. Parabéns para a nossa Evelyn, nossa guerreira. Ela tem o maior leão do dia. Vocês querem ler aí a questão da pergunta que foi feita para compartilhar? Porque aí o pessoal da gravação não vai ter acesso ao chat, né? Se É só puderem. tu. Acho que se tu abrir o chat aí, né? Eles vão conseguir ver também, não? Não, É diferente quando você grava do Meet. Não fica. Eu paro de apresentar? Tranquilo, obrigado. muito obrigado. É que fizeram aqui uma pergunta na questão do se a gente poderia usar lá no for, né? Onde a gente coloca o i++, se poderia ser o i igual, i mais mais. Só que quando a gente usa igual, a gente está fazendo, na verdade, uma comparação, né? A gente vai estar perguntando se i é igual a i mais mais, né? A gente vai estar fazendo essa comparação. Então, no caso, não daria certo por esse motivo, a gente tem que usar o i mais mais, porque senão o que a gente estaria fazendo é a comparação e nosso retorno seria, na verdade, um booleano de verdadeiro ou falso.
Então a gente tem que manter o padrão do I++. Mas foi uma ótima pergunta, viu? É uma observação muito boa da gente fazer quando a gente está nessa etapa de teste, porque prova que a gente realmente está testando possibilidades, vendo o que a gente pode fazer na função. Porque nas funções, às vezes, a gente consegue realmente modularizar e fazer de formas diferentes. E às vezes isso otimiza, e às vezes não funciona, porque é uma lógica diferente. Então, isso é muito bom para a gente estar fazendo todos esses testes. Então, parabéns, Breno, pela pergunta aí, que foi muito boa. Pode continuar, tutores. Perfeito. Então, vamos continuar onde a gente tinha parado. Aqui é uma breve recapitulação, né? Só para a gente ter fixo, né? O while, quando a gente não sabe quantas repetições. O do while, quando a gente não sabe quantas repetições, mas quer executar ao menos uma vez. E o for, quando a gente sabe o número de repetições. É um exercício legal também, se vocês quiserem, sair transformando de um para o outro. É quase sempre possível fazer isso. Você vai mudar como algumas variáveis funcionam, como elas vão se interagir entre si, mas quase sempre possível sair pulando de um para o outro. E, caso vocês queiram brincar, seria isso. E aqui um complemento também importante quando a gente trabalha com laços de repetição, são essas duas palavrinhas, break e continue. Break seria uma palavrinha que a gente usaria quando a gente quer que o código acabe. Então, geralmente a gente coloca dentro de uma condicional, tipo, se algo acontecer, break. Então, se algo acontecer, pare o loop imediatamente e saia. E o continue é para você pular o que tem para baixo desse continue e ir para a próxima iteração. Que é o que a gente vai ver bem aqui. Quando a gente quiser parar um loop antes do fim, geralmente quando a gente encontra um valor específico, a gente vai usar esse break. Aqui, por exemplo, eu tenho um número. Esse while 1, é bom vocês se acostumarem com isso. Isso aqui vai ser o famoso while true, né? Ou sempre verdadeiro. Isso aqui executa infinitamente, na teoria. Então, isso aqui vai estar sempre executando. Ele vai sempre pedir um número e aqui 0 para sair. Aí ele vai detectar que número é esse. Se o número for 0, ele sai do laço. E se o número não for 0, vai falar, você digitou e o número que a pessoa digitou. Então, seria isso. Esse break, ele precisa ser usado dentro de um laço de repetição. Se vocês usarem ele fora de um laço de repetição, ele vai dar um erro. Ele vai dizer, tipo, não faz sentido usar break aqui porque break não está dentro de um laço de repetição. Então, ele só existe nesse intervalo aqui. E aí, nesses códigos mais simples, os usos geralmente são esses. Quando você vai pedir algo para o usuário e você determina uma condição de parada. Nesse caso, seria 0. Se eu quisesse que fosse 1, aí eu trocaria o 1 para cá, o 1 para cá, e aí o break seria quando o cara digitasse 1. Já o continue vai ignorar, como eu falei, pedaços do código e também é usado com condições específicas. Por exemplo, aqui, esse laço vai fazer o quê? Vai printar os números de 1 até 6, só que não vai printar o 3. Como é que isso funciona? Vamos supor, né? Fazer as execuções aqui. I vai ser 1. 1 é menor ou igual a 5. Então, ele entra aqui dentro. 1 é igual a 3? Não. Então, ele não executa isso aqui e printa 1. Chegou no final, ele volta e soma mais 1. 2 é menor ou igual que 5? Então, ele vem para cá. 2 é igual a 3? Não. Então, ele printa 2. Quando vem para o 3, 3 é menor ou igual que 5. 3 é igual a 3. Então, ele vem para o continue. E o continue faz o quê? Volta direto para cá. Como se ele apagasse o que tem para baixo dele e voltasse direto para a próxima iteração. Aqui, existe uma praticazinha para fazer. Desenvolver um programa de adivinhação consistindo em um número da sorte definido via código e o usuário deverá tentar adivinhar esse número. Aquele programa que eu falei de dizer se o cara tentar adivinhar o programa o número que outra pessoa escreveu, né? Então, aqui é a última chance para uma pessoa que não é a Evelyn fazer alguma coisa, fazer alguma prática e aparecer na gravação. Quem se habilita?
Cadê meu mano Breno representando? Eita, veio. O homem é uma máquina. Então, eu vou parar de transmitir aqui para o Breno poder transmitir. E qualquer coisa eu leio o enunciado aqui, beleza? Poderia repetir o enunciado, por favor? Na hora, meu chapa. Desenvolva um programa de adivinhação consistindo em um número da sorte definido via código. E o usuário deverá tentar adivinhar esse número. O programa deverá solicitar o chute do usuário e verificar se ele acertou o número da sorte. Caso não, o programa. Só um instante. Caso não, o programa deverá continuar solicitando o jogo. Solicitando. O jogo acaba quando o número for adivinhado. Incremente a solução implementando um limite máximo de tentativas. Isso aqui só se quiser. Então, basicamente, existe um número que deve ser adivinhado e um usuário que deve tentar adivinhar esse número. Eu também vi o anunciado da questão no chat, viu? E foi mal, Christian. A gente deu aqui sem querer que eu tava lendo. Beleza. Aí agora, depois de eu pedir para digitar, eu preciso ver se o número que ele digitar é o número certo. E se não for, eu pedir para ele mandar um novo palpite, né? Uhum, é isso mesmo. Aí, se quiser ficar mais fácil para o usuário, tu pode dizer se o número que ele disse é mais alto que o número escolhido ou mais baixo. O cara não ficar, né, infinitamente tentando ali sem saber de nada. Aqui, para usar a porcentagem D, eu preciso abrir os aspas. Porque o porcentagem D não vai. Tá vendo o teu scanf? Ah, esqueci de falar. Depois das aspas, tem que colocar a variável que vai receber o valor. Boa. Foi aí, recebeu.
Eu preciso colocar um ponto e vírgula aqui, ó. Precisa. Aí tu dá Enter para a chave e para a linha de baixo. Perfeito. Aí eu faço o else aqui, né? Uhum. Muito obrigado. Eu preciso abrir o chaves aqui no else também. Sim. Igual no if. É isso? Tô vendo aqui. Talvez eu tenha que pedir para voltar para cá, né? No início. Te falar, o código tá 99% correto. Tem um detalhezinho que tá esquecendo. Ó, como tá se aproximando do fim da aula, vou te dar a cola aqui. O scanf, tu provavelmente sabe programar em Python, né? Ou sabe um pouquinho? Eu já vi um pouquinho assim, bem o iniciozinho. Perfeito, então é isso. Não tem como fazer igual a gente faz com input, se eu não me engano. Tipo, tá vendo teu scanf, digite o palpite? Acho que não pode escrever frase, tem que ser só o %d e o N, e o negócio N ali. Aí, essa mensagem que tu quer escrever, digite o palpite, tu escreve como um printf em cima, tipo, a linha de cima, tá ligado? Uhum. Aí, só faltou o while, para o teu programa ficar repetindo até o cara acertar. Tu escreveria esse while antes desse digite o palpite. Aí tu escreveria while n diferente de n1. Eu escreveria o while, tipo, aqui, né? Uhum. Aí abre o chaves também, né? Uhum. While, aí abre parênteses, n diferente de n1. É o contrário, é exclamação igual. Perfeito. Aí abre chaves. Fecha. Aí teria que dar o tab no bloco todinho, mas para evitar a fadiga, a gente não vai fazer isso agora, não.
Pronto, né? Deixa eu ver. Ah, falta o ponto e vírgula. Aqui no while coloca também, né? Não, precisa não. Não. Esse ponto e vírgula do while é só no do while. Aí, o que tu vai fazer? Depois do printf acertou, coloca um break. Porque senão ele nunca vai sair do laço. Mas não, vai sair sim, na verdade. Ah, mas deixa o break aí, vai. Acho que dá bom também, tem problema não. Falta Também tem o, ponto e falta vírgula no break. o ponto e vírgula do break. E uma E- vírgula no scan. No scanf do else. Depois do %d, falta a vírgula depois das É aspas. verdade. Muito da run. Coloquei 10. Ixi, Ah, é porque o if do ali tá só com igual, bota 2. O n igual a n Ah, igual a verdade. aí, ó. Esqueci. Ué, acertei. botei o 10. Tem novamente. Aí um 8, aí. Então, Pronto. só Tá apareceu. tá um pouco meio diferentinho, mas qualquer coisa eu mando a resolução lá no grupo, que a gente já tá passando da hora da nossa aula. Então, tô mandando no grupo lá a resposta, qualquer coisa. E é isso. Essa foi nossa Pessoal, aula eu vou de enviar laço. a frequência aqui no chat, vou esperar uns minutinhos para todo mundo abrir. Aliás, muito obrigado, Breno. Tá? É verdade, parabéns, Breno. Aí, parabéns aí. Vou enviar aqui Eu que agradeço. Ele é educado, olha. Enviei aqui a frequência aqui no chat. Eu vou esperar uns minutinhos para vocês abrirem e vou dizer o código dessa vez. De curiosidade, todo código aqui é a matrícula de alguém. Eu não sei de quem é essa matrícula, mas é literalmente a matrícula de alguém. Todo mundo abriu, Cristiano, a chamada. Eita. Fazer a chamada aqui, peraí. O código é 5, 4, 0, 8, 6, 3. Repetindo. 5, 4, 0, 8, 6, 3. Todo mundo colocou? Vou repetir de novo, tá? 5, 4, 0, 8, 6, 3. Agora todo mundo colocou? Pronto, pessoal. Pois muito obrigado pela participação de vocês, né? Como eu disse, é meio ruim ter aula à noite, mas mesmo assim, muito obrigado por ter cedido esse tempo para vocês. Espero que vocês tenham gostado da aula. É isso, pessoal. Até a próxima semana, quarta-feira, né? É isso, pessoal. Tá. Muito obrigado. Boa noite. Boa noite.